rastreio de onde tá o meu produto. E aí, lá tinha a informação de quem era a transportadora. Ó, a transportadora que tá levando a sua cadeira é essa. Fui lá no Google, nome da transportadora, rastreio de produtos. Queria colocar o código lá e acessar, procurar onde é que tava a minha cadeira. E aí eu achei um link lá, quando você vê, tem o link da transportadora, embaixo tem aqueles links, sublinks, né? E aí tinha um link chamado acompanhar entrega. Eu falei, é aqui que eu preciso ir. Quando eu cliquei, eu achei que ia abrir uma página onde eu pudesse colocar meu código de rastreio e ia trazer o meu rastreio. Abriu o rastreio de outra pessoa. E aí eu olhei aquilo e falei, o que é isso, né? E eu fui olhando assim e falei, mas espera aí, tá indexado no... Tá indexado no Google? Olá, mais um Falando de Fraudes no ar com vocês, galera, para trazer para vocês insight de cibersegurança. E hoje os convidados são muito especiais, o Miller e a Paula. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rony aqui. Galera, esse é mais um episódio do Falando de Fraudes e eu estou aqui com dois convidados especiais, e a Paula Yara e o Miller Augusto. Então, doutor, vamos lá. Apresente a Paula Yara e eu vou apresentar o Miller. A Paula Yara, ela é CISO do Grupo IVES, fundadora do Elaxtec, certo? Isso. Elaxtec, professora, mentora, palestrante e alguém que entende exatamente como o ataque age. Seja bem-vinda, Paula, Falando de Fraudes. Obrigada. E eu estou com o Miller Augusto, complementando essa mesa de peso aqui. Miller Augusto, ele já foi arquiteto, ou é arquiteto, né, de cibersegurança. Ele é um líder de tecnologia, cloud e cibersegurança. Já passou pela Embraer, Google, Sul América, Boticário e hoje comanda iniciativas. Currículo, Miller, parabéns. Currículo é grande aí. E participa e comanda iniciativas estratégicas dentro da Even Group Holding. Miller, é uma honra ter você aqui. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. E vamos iniciar o nosso papo aqui no Falando de Fraudes. Então hoje ele vai mostrar o crime, como funciona as empresas para se defender de verdade. Então vai mostrar como acontecem os crimes, vão contar alguns cases, e como a empresa pode se defender, como pode contratar a IVES, grupo ou outras empresas, né? Então, antes de começar essa jornada aí, Rony, precisa do momento do nosso jabá. É isso aí, pessoal. Bora para os nossos patrocinadores rápido, a gente já volta. Temos a G2 Brindes, né? E essa a G2 Brindes é uma empresa de brindes personalizados, especialíssima, da melhor qualidade, faz canecas, vários tipos de brindes. E a caneca é de qualidade, viu? Muita qualidade. A gente vai deixar aqui no link o contato deles. Isso aí, galera. Bom, e também antes de vocês começarem, para ficarem mais confiantes no programa, tem uma pequena lembrança aqui para vocês. Obrigado. Para eternizar a lembrança do Falando de Fraude, da G2. Obrigada. Essa caneca é muito G2. legal, eu uso ela para tomar café todo dia. Vamos fazer propaganda. Muito bom. Então, quem quer começar aí a falar alguma coisa? Eu gostaria de aproveitar o gancho, que o doutor já meio que já fez uma pergunta ali quando ele falou. Ataque de supply chain. Esse é um que tem se falado muito e tem sido o calcanhar de Aquiles, quando a gente fala de segurança, dos fornecedores, de pessoas que empresas que prestam serviço para outras empresas. Hoje a gente tem muito B2B, né? Business to business. Eu contrato uma empresa e contrata outra. Então é um elo, né? Dentro desse elo, alguém pode não estar preparado ou estar compliance. Com certeza, isso está acontecendo. Como fazer, como integrar um terceirizado, um fornecedor de forma segura? Exemplo, Banco Central. O maior o caso recente, do Banco né? Central, e também tem o caso da Amazon. Eu mesmo recebi vazamento de dados em compras internacionais. Alguma empresa que eles terceirizam teve vazamento de dados. Eu acredito que a Amazon não, confio plenamente na Amazon, né? Inclusive no data cloud deles, não tem como, né? Mas eu recebi lá que eu tinha que pagar uma taxa da alfândega e tinha meu endereço da minha casa, ou todos os dados da compra. Tem o CPF, né? Porque é internacional. Acho que tem frentes, né? Eu fiquei 8 anos dentro da Embraer. Trabalhei, fui funcionário Embraer, saí, depois montei a empresa e segui, né, a jornada que nós estamos aqui com a IVE. A IVE nasceu pequena, né? Depois a gente começou a galgar mercado. Hoje a IVE SA é uma holding, tem outras frentes ali. E eu atuei dentro da cadeia de suprimento. Então, eu cuidava ali dos sistemas que controlavam, né, toda a cadeia de suprimentos, desde contratos até a frente ali de gestão dos parceiros.
Só que existem mundos, né? Então, fiquei dentro dessa jornada, né, que eu passei dentro da Embraer, fiquei 8 anos no total, e dentro desse período de 8 anos eu atuei dentro do supply chain, desenvolvendo sistemas para controle da cadeia de suprimentos. Então, desde a gestão ali de parceiros, fornecedores, né, até a gestão dos contratos dos fornecedores. Olha que E eu- legal, doutor. A gente tá com o cara certo aqui pra falar sobre eu isso. hein? fiquei, não, nessa época não era cyber, mas era gestão sistêmica, né? Mas ainda assim a gente tem cadeia de risco. Então acho que as pessoas elas pensam risco como só risco de ataque, né? Mas tem risco operacional também. Interno, né? O É, risco interno. exatamente. E assim, e aí, quando você olha para essa cadeia de suprimentos, né, existem processos, que são processos voltados à gestão de homologação. Então, dentro disso, claro, tem toda uma jornada de validação de segurança dessas empresas, mas eu acho que o mais difícil não é nem você exigir, porque assim, eu exijo que tenha um pentest. Ele faz um pentest hoje, se homologa e nunca mais faz, ou mesmo que eu tenha uma revisão, eu não consigo ter esse controle, né? E claro que o pentest não é tudo, né? Peguei um exemplo, mas tem N outras frentes, né, que são necessárias ali. A dificuldade depois da companhia, principalmente uma companhia muito grande, né, comentou o Banco Central eu ainda vejo com um olhar um pouco diferente, porque ali foram outros problemas, mas ainda assim cabe... Mas a empresa estava seguindo é os um- é procedimentos, um- a fintech estava seguindo os procedimentos corretos? assim, ali não tem como a gente saber, né? Mas a gente sabe que teve um problema, né? Mas eventualmente existem suposições. A gente chegou até a fazer um trabalho de estudo ali para entender possíveis, né, frentes de ataque. A Paula escreveu um artigo muito bacana sobre isso. Mas é claro, não tem como a gente falar, né, porque realmente não estávamos lá. Mas assim, na jornada de manter esses parceiros, né? Existem frentes. Então, tem a frente contratual, a frente operacional e a frente de compliance. Dentro da frente de compliance, realmente é um cheque, né? Então, você recebe a documentação, mas não tem como hoje, né, o grande provedor ir até o fornecedor para falar, deixa eu entrar, deixa eu olhar, né? Então, é uma cadeia de confiança. Mesmo com toda a regulação, ainda é uma cadeia de confiança. Então, assim, essa conscientização, ela precisa existir né, de forma ampla, né? Então, acredito, é complexo, é um assunto bem delicado, difícil Mas de é um assunto que cobrir, tem né? que ser tratado Precisa ser para não ter tratado. um vazamento desse de bilhões de reais, né? Exato. E deixa todo mundo preocupado, né? Porque se os grandes estão sofrendo, imagina eu que sou médio, né? E pequeno, então, né? Isso pode acabar com a empresa. E esse artigo, como é que foi, Paulo? Você escreveu? Foi, na época que aconteceu ali o problema da cadeia, nós estávamos imersos ali, mas ainda distantes, porque a gente sabia do que tinha acontecido, né? Notícia veiculou, mas a gente tinha poucas informações. E na época, alguns clientes começaram a questionar, a perguntar o que aconteceu, queriam mais informações, né? E aí foi onde a gente decidiu emergir no tema, né? Eu comecei a fazer algumas pesquisas, porque eu lembro que no primeiro e no segundo dia que teve um incidente, tinham notícias, mas as notícias eram muito... Você procurava notícia, acessava um site, né, um portal, um jornal, e eram notícias de 3 linhas, assim, porque ninguém sabia ainda exatamente o que tinha acontecido, mas saía uma coisa daqui, uma coisa dali, né? Ficava uma Sempre coisa... começa a teoria da conspiração, né? O povo começa a Exato. inventar e vem uns memes na internet. Sim. Normal, faz parte. Brasil. Exato. Aí fica aquela coisa mais espalhada e difícil de você entender a solidez do processo. Nisso eu comecei a buscar informações, comecei a entender o que tinha acontecido e trazer diferentes fontes, né? Tentando consolidar isso e também falando com parceiros e amigos, pessoas que estavam mais próximas para trazer um pouco mais de robustez ali para o material. Nisso, a gente conseguiu chegar no material final. Eu fiz a publicação do artigo, sempre que eu tento escrever algo, né, a gente não pode procurar culpados. O que eu queria ali com o material era muito explicar o que tinha acontecido, as possibilidades, independente de quem tinha ou não tomado cuidado, não era uma questão de culpa, era uma questão de compreender o cenário técnico. Eu fui muito técnica ali na redação, porque eu queria trazer para os clientes da IVE, para amigos, parceiros, colegas, um pouco da visão que a gente tinha e do consolidado que a gente pôde fazer do material. Então, acho que foi mais no intuito de construir, poder prestar algum tipo de informação ao público, claro, muito utilizando aquilo que já estava público, né, sem nenhuma informação confidencial, mas trazendo mais solidez ali para o processo, porque quando a gente fala de cadeia de suprimentos, hoje em dia,
o que acontece, né? A gente não tem mais uma cadeia simples. A maioria das empresas trabalha com terceirização, quarteirização. Ontem mesmo eu estava conversando Quarteirização em segurança? Não em segurança, mas em diversos setores. em fornecimento de suprimentos, né? Eu estava conversando com uma cliente ontem e ela estava comentando sobre isso, assim, eu me preocupo com o meu fornecedor, mas e o fornecedor do meu fornecedor? Essa preocupação também essa cadeia chega. que é uma preocupação, né? Exato, porque mas é inevitável, complexo. né? É inevitável, uma cadeia inevitável. Você E, assim, precisa receber serviços, e não aí, tem né? como, né? E assim, não é nem, eu nem entro no âmbito do que o pessoal fala hoje da pejotização, acho que nem esse é o problema, acho que vai muito além, sabe? Você né, teve comentário, o caso do Banco Central, existe uma regra, uma regulação. Assim, nós como companhia, a gente sempre atuou muito no setor financeiro, então a gente acabou aprendendo muito conhecendo, né, dessa dinâmica. E nesse cenário surgem várias perguntas, né? Então, é claro, é tudo especulatório porque não teve uma nota oficial de realmente o que foi o Até ocorrido. hoje não teve, né? Não teve, né? Mas assim, a gente sabe que, assim, se você, no caso lá que infelizmente, né, aconteceu da CIM, houve uma exposição de chave, né? Então não tinha o HSM. Então, assim, se tivesse HSM, não teria essa exposição. Tinha uma de chave. credencial que dava tudo, né? É uma credencial que credencia, né? É uma chave mestra que gera E credenciamento. a especulação, né? Eu vou falar, o Banco Central foi invadido, teve um Não. ataque, mas não foi, pessoal, não foi o Banco A mídia Central. sempre aumenta. Foi uma empresa que é a CIM, né? Que prestava serviço para o Banco Central, então isso deu uma polêmica. Porque o SPB ele tá no meio, né? Ele é o mediador, né? E ele tem a chave que ele vai responder em nome das subsidiadas, né? Das empresas que são correlacionadas. E essa chave dele, ele é uma chave primária, uma chave mestre, né? Então ele fala com o Banco Central. Essa comunicação, ela estava bem estabelecida, né? O que aconteceu é que houve um credenciamento externo, né? Mediante, né? Pela rede, que autenticou em nome da própria companhia. Então, assim, existem mecanismos, mas o meu ponto de questionamento aqui não é nem esse. Quando a gente fala de segurança, né, o que é importante para a companhia, é muito interessante que as pessoas pensam, porque o desenvolvimento não está bem feito, porque o código tem risco, porque o desenvolvedor não está codando bem. E quem que está falando da arquitetura? Né? Então, assim, a gente pensa na arquitetura de sistemas, é uma grande porta de entrada. Quando você olha como foi estabelecido toda essa infra, como essas coisas se correlacionam, como a gestão de acesso de AM está posicionada ali, é um assunto que é pouco citado ali dentro da cadeia técnica, sabe? Você vê o pessoal falando, porque eu instalei a plataforma tal, ferramenta Y, o meu desenvolvedor está com uma esteira de CI/CD que está muito madura. Isso passa uma certa segurança, mas e a arquitetura? Né, de sistemas, é onde a gente acaba vendo as maiores brechas aí, né? A gente tem visto aqui no podcast algumas explicações que não adianta você comprar um Firewall se você não tem alguém que possa programar ele e usar. Isso é um exemplo básico, estou falando do Firewall, né? Sim, no final das contas são pessoas, né? O problema eu ia sempre falar, são pessoas. tudo isso, no fim, de São onde ocorreu? De uma pessoas. pessoa. Uma pessoa, e o curioso desse caso foi que foi uma pessoa subornada com valor irrisório, Do valor. perto de tudo que foi filtrado, e assim, pessoas, consciência de pessoas, né? É importante a gente trabalhar isso também. A gente trabalha lá na IVE muito com uma linha de conscientização, aculturamento, awareness, para poder prover para os clientes justamente esse pilar, assim, de como estamos aculturando as pessoas que trabalham aqui. Elas, qual que é a tendência que a gente tem de ter um problema desse? Porque por mais que a gente faça segurança, e quem tá dentro de casa? Quem tá dentro de casa tem que ter acesso às coisas, tem que poder trabalhar, né? Então, é muito de cultura, ética, moralidade, e isso são coisas difíceis, né? Você não consegue comprar essas coisas, né? Não é um software que você compra, realmente são pessoas. É igual carro, né? Você compra um carro de luxo, um carro esportivo, né? Se não tiver um bom piloto ali, não vai adiantar nada. Você vai bater, você não vai sair do lugar. A gente sempre bate nessa tecla aqui, que inclusive seguindo nosso professor Bordini, né? Eu achava que 70% das falhas, né? Tudo que acontece em golpes ou hackeamentos do humano. Ele me convenceu que é 100%, porque 70% é a gente mesmo, comum, mas o resto é interno. Os 30% é da pessoa mal preparada para o processo que foi plantado, você entendeu? É exatamente isso. Então, Eu vou dar um exemplo. Eu não tenho antivírus na minha máquina. É que assim, você vai receber um arquivo, eu tenho um outro ambiente que eu faço isso, mas se você souber cuidar, você tiver atenção redobrada, é uma ação sua, é uma ação do usuário que vai permitir que o golpe, que a fraude seja executada. Então, o
que acontece? Essas campanhas de conscientização, elas são muito importantes. Eu participei esse ano de um projeto muito grande, uma empresa aí, inclusive internacional. Então, são vários pontos ali. Como é que tá aquele funcionário? Será que aquele funcionário está satisfeito ali? Porque às vezes o valor foi ínfimo. Será que o cara não fez de propósito mesmo? tem Ele muita não era o coisa. valor. Então a empresa ela tem que acompanhar Isso como é é o que tá, RH. O RH tem que ficar muito como em cima como do é que tá cara. aquele Se de cara repente ali. o cara não tá aparecendo com 3 carros, não tá, usar Aí- as redes sociais. Algo aconteceu, né? Aí ele aparece no relatório lá várias vezes, poxa, você clicou no link, aí às vezes o cara não tá conseguindo prestar atenção no trabalho, tá com algum problema em casa. Você vê como o RH ele pode atuar com uma campanha de Sim, phishing. Sim. Bom, acho que acho que hoje, né, eu vou falar muito o que está a realidade das pessoas, porque acho que isso ajuda, né? É claro, a gente fala de ter conscientização, trabalho de awareness, phishing e tudo mais, que é o trabalho que a gente vai entregar na ponta, justamente para levar conhecimento. Mas incidência de boleto falso, intermediação por e-mail, né, negociação via engenharia social, isso é o que mais está acontecendo, né? Cenários que a gente pegou, desde pagamento para conta alterada, né, que aí realmente teve uma penetração que teve alteração de conta de destino, mas teve aprovação por parte do jurídico mediante SimSwap, né? Então teve uma alteração ali. Depois eu te falo um pouquinho, a Paula conta casos aí, tem até piores. Mas até cenários de que você entende de alteração, né? A pessoa recebe um boleto, né? O time de compras está acostumado a pagar, de repente recebe um outro e-mail e fala, não paga não, com esse mês tem um desconto fiscal, aí recebe um segundo boleto pela mesma origem ou similar, e aí tem a intermediação do criminoso que ela paga um boleto falso, né? Então é muito comum. Você sabe que os criminosos usam Max também, né? Não usa. Tem, dentro dos call centers do crime, né? A gente já recebeu planilha. Eu tô te falando que eu recebi planilha dos caras, tem metas, e eles têm hoje em dia, dentro do call center normal, a gente tem uma equipe de marketing que para direcionar aonde vai as ligações, todo um esquema. E eles também. Então, sai um golpe, eles já criam uma meta uma forma, um script para aquele golpe. Aí os golpes velhos, eles vão reciclando. Esse golpe da falsa taxa vão reciclando. Quando chega o Dia das Mães, na Black Fraud, não são os mesmos golpes. Até porque eles vão pegando ferramentas novas, como a IA, né? Então eles têm ferramentas e eles vão criando golpe novo. É isso que a gente tem constatado, né? E-commerce falso. Nossa, o que mais tem com campanha de tráfego? Nossa, enfim, tem N casos aí, né? Mas ainda assim volta, né? 100% humano, concordo. Porque desde conscientização, setup, gestão, preparação para conduzir, né? Eu falei, assim sempre vai retornar ali no quesito. Paula tem casos aí. Então, Paula, contar. conta o caso. Assim, você pode contar, por exemplo, a companhia de água foi, mas não fala qual é, você entendeu? Mas o que aconteceu, Tem que ser mais genérico, um laboratório, existe um laboratório no Brasil que conseguiu ser hackeado 2 vezes. Por quê? Porque ele não chamou alguém com uma íris para fechar a porta. Então, ele só resolveu o problema lá, pegou os dados de volta e depois nada, né? A gente tem muitos casos de empresas assim. Eu sei que para o empresário, independente se ele é pequeno, médio ou grande, cuidar de segurança é uma dor de cabeça, né? Porque as pessoas tendem a olhar para a segurança como custo, não como investimento, né? Diferente de outras operações, você vai falar assim, qual que é o ROI da segurança? Eu só investi, mas e aí? Né? Porque as pessoas deixam de olhar para aquilo que não aconteceu. E em segurança, o que não aconteceu é o que realmente conta no final da... Paga pra ver, né? A gente não pode pagar para ver. A gente fala muito lá na IVE de uma métrica que chama ROSE, né? Que é Retorno sobre Investimento em Segurança da Informação. Que é justamente isso, é olhar para o que não aconteceu. E as empresas têm que tomar muito cuidado, porque o empresário, ele tem a mania de achar que eu tô abaixo do radar, ninguém vai me encontrar, eu sou uma empresa pequena, eu tô no interior. E não é mais assim, né? Hoje em dia, com a internet, o mundo tá na mão de todo mundo e todo mundo acessa. Tá no celular. Na mão. Todas as empresas podem ser encontradas. Então, a gente tem casos ali de fraude em e-commerce, né? Do próprio empresário fala assim, nossa, é uma coisa que eu não vejo, porque eu tenho uma operação muito grande, se alguém frauda 1, 2, 3, 10 compras, eu não fico sabendo. Porque o monitoramento, às vezes, não é, né, o mais eficiente do que poderia ser, e aí você tem uma perca ali na sua operação, e não só isso, contando um caso que aconteceu hoje, né, sobre garantir a segurança e ter essa consciência de o que meu cliente está vendo, o que as pessoas têm acesso, como que eu me posiciono na internet. Eu comprei uma cadeira de escritório. Precisava de uma cadeira de escritório. E aí eu queria ver
onde é que estava a minha compra, rastrear a minha compra, saber quando que ia chegar a minha compra. Entrei lá no site onde eu comprei a cadeira, onde está, né, rastreio de onde está o meu produto. E aí, lá tinha a informação de quem era a transportadora. Ó, a transportadora que tá levando a sua cadeira é essa. Fui lá no Google, nome da transportadora, rastreio de produtos. Queria colocar o código lá e acessar, procurar onde é que tava a minha cadeira. E aí eu achei um link lá, quando você vê, tem o link da transportadora, embaixo tem aqueles links, sublinks, né? E aí tinha um link chamado acompanhar entrega. Eu falei, é aqui que eu preciso ir. Quando eu cliquei, eu achei que ia abrir uma página onde eu pudesse colocar meu código de rastreio e ia trazer o meu rastreio. Abriu o rastreio de outra pessoa. E aí eu olhei aquilo e falei, o que é isso, né? E eu fui olhando assim e falei, mas espera aí, tá indexado no... Tá indexado no Google, e aí essa pessoa, você consegue acessar o rastreio dessa pessoa, e não só daquela pessoa, você conseguia acessar o rastreio de outras pessoas, e você conseguia fazer download das notas fiscais com as informações, documento das pessoas. Dados sensíveis, né? Dado Tem sensível. endereço é um dado muito sensível. Dado pessoal ali, dado que é ferido pela LGPD, então assim, muito complicado. No dia a dia você acaba esbarrando nessas coisas. Nossa, e não só isso, né? É um cuidado que às vezes as pessoas pensam, não é importante eu pensar lá na página de rastreio, que é uma coisa muito pequena. Não, você tá expondo... E a imagem, a imagem, como é que fica a imagem da empresa? E isso é um Olha caso... que legal, você achou uma brecha numa simples pesquisa. Né? Exato. Mas isso é um caso ainda que você consegue... Né? É um caso que você consegue responsabilizar, né? Eu entrei em contato com a empresa, mandei um e-mail lá explicando o que tinha acontecido. Tenta vender para eles essa proteção, filho, pelo amor de Deus. Não, é porque essa proteção é para você, para mim, para quem tá assistindo. Pra todo mundo. É. Mas esse foi um caso ainda que eu consegui trazer responsabilidade. Eu escrevi um e-mail para a empresa e informei. Mas teve um outro caso que também aconteceu comigo. A gente vê, como pessoa física, a gente passa por muita coisa, né? Me ligaram, eu recebi uma ligação no telefone, número do banco. Um número oficial do banco, né? Começava ali com o código do banco. Então, o que é? O número do banco, inclusive o celular reconheceu como um número do banco. Um fone spoofing lá. Exato. E aí, quando eu atendi, a pessoa falou assim, olha, eu sou tal pessoa e eu sou assistente do seu gerente. Citou o nome do meu gerente, falou meu nome completo, CPF e o nome do meu gerente, assim, então já pegou uma correlação secundária, né, não são só os dados pessoais, ainda conseguiu me correlacionar com o gerente, o que é uma informação que, em teoria, tá dentro do banco. Você fala assim, dados pessoais, houveram vazamentos, é fácil você achar o nome completo de alguém, mas a minha relação com o gerente é algo mais pessoal, né, não publiquei isso no Facebook. E aí me ligaram, e aí a pessoa queria informações e tudo mais, e eu sei que tudo isso culmina numa fraude, né, pra tentar extorquir algum valor. Isso aconteceu com o banco, tentei acionar o banco, informar, e aí o banco, não tem o que fazer, isso é engenharia social, né, pularam. Eu recebi já ligação também em nome de delegacia, com o número da delegacia, eles fazem o spoofing do telefone, né? Eu cheguei até a delegacia comentar sobre isso, falar, olha, o que se pode fazer em relação a isso, porque as pessoas estão sendo contatadas em nome de uma delegacia, né? As pessoas vão começar a aparecer aqui, querendo saber o que aconteceu. Teve um caso famoso também na internet de uma moça, que é um rapaz, um policial ligou para ela, né? Por chamada de vídeo, ela viu, era um policial e tal, dizendo que tinham prendido uma pessoa que tinha os cartões de crédito e tinha o cartão de crédito dela. Tinha todos os dados. Foi igual você falou, eles tornam a engenharia social, torna crível. Você vê que não é só tecnologia, né? Muita coisa vai só na engenharia social. E a gente acha que isso, porque isso afeta o cliente que tá lá na ponta, isso afeta... muitas empresas acabam tratando isso como uma perda, né, previsível. Só que não. Nesse caso que o banco me ligou e eu questionei o banco, é a imagem do banco. Quando eu questionei e o banco teve uma resposta evasiva, qual que é a imagem que fica para o cliente? Né? É que eu tinha muita consciência do que estava acontecendo, tecnicamente eu sabia justificar o que tinha acontecido, mas pensa num cliente lá da ponta que não tem esse conhecimento técnico, qual que é a imagem para esse cliente que fica do banco, né, que não prestou suporte, que teve uma resposta evasiva e pior, o banco ainda me responsabilizou pelo ocorrido, falou assim, você que passou seus dados. Fica uma imagem super chata para esse cliente. Hoje em dia com as redes sociais, uma pessoa dessa pega e publica, é um problema encadeado, né? Eu tenho um exemplo, deixa eu completar a fala dela, um exemplo, como eu falei, os golpes são renovados. Esse golpe da central telefônica, há mais ou menos um ano, ainda estava com o call center ainda, eu cheguei correndo uma reunião à tarde e tinha uma outra reunião, aí eu entrei uma ligação do banco
com o nome do gerente e tudo, e o telefone que eu falava com ele, tá? Então, pra você ver, você vê que ele só muda um tipo de golpe. Agora tem mais central, agora eu estou falando pela central. E uma outra coisa, o spoof, ou que seja o que for, a mão fantasma, teve um caso de Minas, de Uberaba, o cara é um professor universitário, e aí ele recebeu uma ligação, porque ele tinha recebido um precatório, né, que ele precisava pagar, e a coisa mais tapafúrdia que eu já vi na minha vida. A pessoa ficou horas com ele, horas, porque eu lembro que ele me mandou o sprint, começava no dia, era à noite, e terminava no outro. Então, quer dizer, Dizendo assim, você tem que transferir o dinheiro para essa conta, que depois vai vir junto, né? Aí ele falou, não, mas isso é meio estranho e tal, espera um pouquinho. Aí ele ligou pro amigo dele, que é advogado, presidente da OAB de Uberaba. O presidente falou, não, é isso mesmo, dessa maneira que estão fazendo agora, você passa todo o dinheiro para uma outra conta e depois você recebe. E era fraude. Era fraude. Ele estava no telefone do cara controlando tudo, inclusive os contatos. Então você vê como é que é isso. É engenharia social com muita tecnologia, né? Por trás, né? Assim, e olha que engraçado. Agora, para prático empírico, né? A gente tem mais facilidade de vender pentest, ficha, implantação, arquitetura, licença, do que vender awareness, que é a conscientização. Então, assim, e é o produto mais barato que nós temos. Vocês fazem conscientização na eles também? A gente faz trabalho de treinamentos, a gente... Constante, né? Constante e com acompanhamento de quem assistiu. Então, a gente faz tanto o gravado para os colaboradores, né? Quanto as vivências. Então, a gente vai na empresa, faz o IFSEC Day, que é um dia de segurança. Então, a gente faz as brincadeiras ali, mas trazendo conscientização. Isso é muito importante, importante. Então, é muito importante. E é barato, né? É bem barato e é algo que a gente tem menos adesão hoje do que em relação ao resto. E é engraçado, né? Era para vender mais isso. Sim, para vender mais. Escape room, tem fazemos tabletop. É legal isso aí. Inteira, eu participei recente. Ele participou de uma empresa que chama CUSEC, Cultura de Cibersegurança. O Céu, alô. E o pessoal, eles fazem um trabalho espetacular. Eu estava falando com o doutor e com outros convidados, que assim, é muito legal, que eu já fui e participei. Então chega o pessoal, tipo, na hora do almoço, aí eles olham assim, o que está acontecendo ali? Aí eles levam sósia da Ana Maria Braga, sabe, do Silvio Santos. Aí o pessoal vem, brinca, aí a gente faz jogo de detetive para eles viverem na pele o que é ser um cara de cibersegurança e como eles podem ser atacados. E eles aprendem, porque eles questionam, mas por que isso e tal? Então, essas brincadeiras envolvendo os funcionários, eles aprendem mais do que você mandar um treinamento e um videozinho só para ele ficar assistindo. A gente fazemos os dois, né? E a vivência, ela é dividida em frentes. Então, tem uma frente que ela realmente, nesse cenário, mais imersivo, aí traz influencer e tudo mais. E tem um outro mundo, que é um mundo realmente para a companhia. Aí tem uma visita presencial, a gente vai validar catraca, crachá em cima da mesa, a gente faz réplica de crachá para post-it. E N outras coisas, né, que a gente acaba vivendo. Post-it, eu já acessei o famoso CPD do cliente, tinha um notebook e um post-itzinho. Senha, eu juro. Eu falei, isso é absurdo, cara. Isso que o Miller falou, para nós é o mais importante. Falando de fraude, sempre levou a meta dele, o slogan dele, é duas coisas: a conscientização da prevenção de segurança. E a prevenção começa com a gente. A gente não sabe usar ainda, mas na empresa, pelo menos, a empresa tem que passar essa informação. E a segunda é assim: se você não caiu no golpe, com certeza conhece alguém que já caiu. Mas voltando à empresa, Paula, quando ele vai atacar a empresa, como é que ele consegue entrar, como é que é uma fraude real dentro da empresa? O que acontece? Quando a gente fala de visão ofensiva, a busca ali é sempre o que a gente fala, a gente chama as joias da coroa, né? O que é mais rápido, né? O conceito de low hanging fruit também. O que é mais rápido de se conseguir, mas que ao mesmo tempo gera maior resultado. E é óbvio que o criminoso ele vai por esse caminho. É o que tá fácil, é o que tá ao alcance, né? Então, ele tá sempre buscando formas de exfiltrar alguma coisa. Essa coisa pode ser dados, que hoje, né, o novo petróleo do mundo são dados. Sim. Para fazer algum tipo de chantagem, extorsão e tudo mais. Pode ser uma busca monetária mesmo, né? Tô buscando roubar dinheiro, né? O que a gente já conhece, o de sempre. Ou outras questões também, pode ser cooptar algum colaborador por alguma tentativa maior, enfim, são buscas, né, que o fraudador, ele tá ali tentando, mas ele sempre vai pelo caminho mais fácil. Por isso que eu falo assim, às vezes pequenas ações resolvem tantas coisas, né, a gente tomar pequenas medidas
salva tanto a nossa pele, muitas vezes, porque o fraudador, né, o criminoso, ele normalmente vai começar por aquilo que é mais fácil, né? E outra coisa que eu falo também, o fraudador, ele tem tempo pra perder, né? Ele não tá ali, né? Quando a gente vai fazer pentest, a gente tem um escopo, a gente tem horas, a gente tem limitações, né? Porque eu preciso entregar um projeto para um cliente. Sim. Mas o fraudador, ele tem tempo disponível pra buscar aquilo que ele pode quer. ficar batendo na porta quanto tempo ele E quiser. ele vai buscar até ele encontrar, né? Então, se você virar alvo de um fraudador hoje, ele dispõe de tempo e muitas vezes dispõe de recursos, porque há financiamento do crime para isso, Sim. para ir em busca daquilo que ele está procurando. Pode ser espionagem corporativa, pode ser uma série de coisas. Então, o que a gente aborda, por exemplo, quando a gente vai fazer pentest, né? O nosso time de pentest, inclusive nosso time acabou de ser premiado, a gente tá indo pro sul ali pra... Eu ia falar nisso. pra... Vocês ganharam um prêmio de Blue Time, né? É o Red Team. Red Team. O maior Red Team do Brasil. Red Team. Legal, parabéns, hein? Obrigada. Qual que é a nossa abordagem principal lá e que a gente preza muito? É justamente isso. Os nossos analistas, eles são treinados para buscar, a gente chama de, para além do pentest, né, é a emulação de ameaça. Porque eles vão buscar atingir aquilo que realmente dói. Eu sempre falo para os clientes, né? Um banco não é uma faculdade, que não é um hospital. Cada uma dessas instituições vai ter aquilo que fere mais a sua regra de negócio. O hospital acho que é o mais sensível, né? Muito sensível. Exato. Cada um tem... né? E hospital, eles contratam? Opa! Sim, com certeza. Porque a gente... Deixa tranquilo. A gente vai Deixa ter tranquilo, ali... Porque hospital é saúde, né? É Sim, uma coisa muito... a gente sempre vai ter ali a regra de negócio mandando no processo. Então, os analistas, eles buscam aquilo que realmente vai gerar um impacto. Claro, tem outras coisas que são adicionadas ao processo, mas é aquilo que realmente vai gerar um impacto, que vai gerar uma entrada, que vai gerar uma exploração. Então, a gente teve casos, inclusive, hospitalares, né? Da gente conseguir entrar e ter acesso ao sistema hospitalar, conseguir ver internação, conseguir ver ficha de saúde. Isso são dados muito sensíveis, né? Imagina você ter acesso a uma base de dados de milhares de pessoas e saber quem é paciente oncológico, quem está prestes a fazer uma cirurgia. São coisas que paciente realmente... paciente Paciente famoso. famoso, Ou intervir, né? Ou Você intervir. pode intervir em processo. A gente solicitar uma conseguia internação, trocar... fazer uma liberação desnecessária. A gente já porque teve gera aqui, morte. a gente já trouxe o CISO lá o Leandro Ribeiro, se me fala o nome dele, do Sírio Libanês, né? Uhum. E aí ele falou que já teve algumas tentativas, né? O cara muda a medicação. Uma outra coisa, eu não sei se vocês têm essa atenção. Aquele computador que fica na enfermagem, ele fica aberto 24 horas. Qualquer um pode entrar lá e mudar a medicação, a prescrição do cara e matar o cara. usuário sempre, o mesmo PC. Aí tá no campo da conscientização, né? Uma coisa que eu aprendi na dor, né? Essa aí é para todo mundo, tá? O bem segue regra. O mal não segue regra. Sim. O bem, para você conseguir algo positivo, você tem que seguir processos, fazer tudo certinho. A gente tem ética, então dentro do, né, quando a gente pensa em ataque, nós, né, pensando de forma positiva, a gente vai pensar, não, vai acessar uma porta de um computador, e não é assim. Na vida real, começa-se pelas pessoas. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma análise, a gente começa pelos sócios, pelos executivos da que eu acho que é o mais difícil, né? E assim, por quê? Porque são pontos de ataque, né? Centenas de casos que eu vivenciei, assim, não são centenas, mas são alguns exemplos, de sócios que são chantageados, de executivos da companhia que não estão envolvidos, mas estão comprometidos porque existe risco, e então pega-se vetores, né, de autoacesso. Então, assim, o mal, ele vai atrás do caminho mais fácil, do caminho que ele vai ter melhor resultado, na extorsão, no crime, no furto. E é curioso porque, assim, o mal, ele não se importa de deixar prejuízo pra trás, né? Eu falei, a gente conseguiu invadir o sistema hospitalar, mas, assim, a gente, com a nossa ética, a gente não pode mexer em nada. É um sistema de produção, você não pode mexer, alterar, né? editar, porque isso compromete a operação do cliente. Sim. Mas a pessoa que tá com a intenção maliciosa, ela não tá nem aí se ela vai deixar algum problema pra trás, um prejuízo pra trás, ela simplesmente vai buscar o que ela tem que buscar, e é isso. Hoje saiu uma reportagem, a gente vim pra cá ver uma reportagem que a gente já sabia disso, né? Mas descobriram um depósito gigantesco daquelas doações pro Rio Grande do Sul. Descobriram agora. Tinha eletrodoméstico, fralda, tudo que as pessoas precisaram estava nesse depósito, eu estava vendendo, eu não vi a reportagem inteira, mas eu vi as fotos, a imagem, né? Absurdo. É triste. Então, o cara não tem coração, né? Não tem regra. O mal não segue regra. Então, assim, às vezes, cenário
até do nunca vai acontecer comigo, ou impossível, ou estou abaixo do radar. A gente pegou um caso numa empresa de aço, fica no interior de Minas, você tá a empresa, é uma empresa de quase 100 anos, 90 anos, uma empresa antiga, e eles não estão na internet, e sofreram um ataque de ransom. E aí, né, pediram apoio, né, fomos para fazer uma análise. O fraudador, ele ia de carro, parava o carro na rua, que é de terra, mirava uma antena de alta impedância, Teve conectava isso no aí na Wi-Fi. Paulista, o pessoal tava fazendo isso na Paulista. Então, olha só, conectavam no Wi-Fi da recepção, tinha uma VPN que era comum, ele fazia um acesso lateral, acessaram o data center da companhia, dessa indústria, e implantaram um ransomware, depois chantagearam. E assim, e aí a gente fizemos um trabalho de recuperação, a gente conseguiu ajudar, intermediamos ali, recuperamos grande parte dos ambientes, não foi tudo, tá? Perdeu bastante coisa. Vocês também têm análise forense? Não posso. Temos. E dentro dessa jornada, a gente conseguiu recuperar ali algumas coisas e trouxemos um orçamento de reestruturação, né? E o orçamento foi rejeitado. A empresa familiar, Achou caro. o dono achou caro, falou não, ele na verdade, o orçamento não representava nem 2% do valor da perda. Mas ele, não vai acontecer de novo, porque o hacker falou que não ia fazer mais de uma vez. É uma ingenuidade. É uma ingenuidade, senhores, porque ele pode vender esses dados no Deep Web para entrar outro fraudador, ele pode espalhar para várias pessoas, e não acredite nunca nisso. Nunca nisso que ele não volta. Isso não é. Então, assim, e aí a gente vivia situações, né? Outro cenário também, uma instituição financeira estava tendo acesso pela rede local, a gente não encontrava o vetor de acesso, e aí encontramos o caminho, né, por onde estava sendo feita essa conexão, era também por uma vulnerabilidade de segurança, de configuração de VPN, só que o fraudador ficava no andar de baixo, no salão de cabeleireiro. Ele sentava, conectava na rede, dava acesso ao Wi-Fi de visitante, e ele fazia o acesso lateral e entrava. E assim, e aí o que ele fazia? Só que tinha insider, tinha envolvido interno. Quando foi feito o desenvolvimento, não teve um trabalho de arquitetura bem feito, colocaram uma chave de alternância de OTP no redis, então dava para desligar, aí o cara acessava a máquina, desligava no redis a chave, apagava a evidência, e aí eles disparavam o ataque de peer-to-peer, né? Depois fazia o chuveirinho das contas, e depois religava e apagava tudo e ninguém achava. E a gente ficou meses ali correndo atrás, porque o ataque não vinha da internet. E ninguém achava qual era o problema. E descobrimos. Isso é né? um ataque então, assim, grave, né? Porque é difícil de achar. Mas assim, tão simples. Assim, quando você olha na essência, é uma coisa tão fazer pequena. uma rede separada, né? Não, assim, N coisas poderiam ter sido feitas, mas assim, a arquitetura do crime é tão infantil, assim, tão, sabe? Às vezes você pensa que é a coisa mais mirabolante, mais do mundo, é uma coisa mais simples, né? E aí, para piorar, o SimSwap ali, o telefone da pessoa de compra, do financeiro que aprovava, era o telefone pessoal dela. E aí foi feito SimSwap, ela levou meses para descobrir, porque ela só usava o WhatsApp. Então, olha que coisa, assim. Então, são pequenos detalhes, né? Que com um bom processo, uma boa definição, um plano de governança bem feito, né? E claro, tem que ter essa defesa aí a nível de conselho, né? Mas quando tem essa conscientização, você consegue ter um bom resultado, né? Então, esse é um insight, Rony. Nem tudo vem pela internet, mesmo a empresa que não tem internet, veio pela VPN, e a outra empresa de aço aí, ela veio pelo Wi-Fi, entendeu? Então, nós já temos 3 formas de entrar. Talvez existam mais algumas. Muitas, né? Milhares. Né? Mas essas são as mais fáceis, né? Assim, mais evidentes. São menos prováveis, mas acontece. Mas você acha que só uma curiosidade, nessa fala do Wi-Fi, não sei se vocês descobriram, se teve alguma participação interna de demonstrar o caminho. Nesse caso, não. Não? Incrivelmente, conseguiu. O cara foi lá e testou. O cara foi lá. Depois a gente viu pelas câmeras, né? Teve acesso ao controle de câmeras. Ele parava o carro do lado da fábrica. Sim. Eu falo da fábrica de aço. Esse, não teve ninguém interno. Vou falar Esse foi realmente totalmente externo. Um jeito simples assim, né, entre aspas, doutor. Por exemplo, tem uma empresa, sei lá, andar de cima ou de baixo aqui. A gente tem uma rede Wi-Fi. Aí ele usa um DAut. Já é um tipo de ataque que já simples. Tem como prevenir. Mas o cara usa um DAut e essa empresa não tem tecnologia. Usa um roteador, sei lá, um roteador simples aí. Ele derruba aquele Wi-Fi, o cara tá conectado, caiu o meu Wi-Fi aqui, a pessoa tá funcionando? Não, tá funcionando. Aí ele loga, só que ele loga no Wi-Fi, que a gente chama que é Evil Port, ou seja, um portal do mal, né? O cara sobe um Wi-Fi fake igualzinho, derruba o seu, ele desautentica todo mundo. A hora que eu vou entrar com o usuário sem, ele captura a senha, entra dentro da minha rede, se for uma rede corporativa e não tiver
do múltiplo fator de autenticação, Não né? tiver essa estrutura que a Ibis faz, né? Ele vai pegar usuário e senha, ele vai estar dentro da rede, ele roda um scan, ele já sabe quem é o servidor que entrega IP, o DHCP, já sabe quem é o DNS, já sabe quem é o gateway da rede, quem é a controladora, então o cara ele já tem uma vantagem ali. Uma Então, baita você vê, vantagem. Ele uma já tá coisa externo. simples. É muito simples. Agora, eu queria fazer uma pergunta a respeito de prevenção. Vocês têm Threat Intel? Porque a Threat Intel é o seguinte, eu já tive essa solução numa empresa que eu trabalhei, o cara me ligou no final de semana e falou, Rony, tem um ataque iminente aí para o cliente tal. Então eles já sabiam, eles Sim. estavam um passo à frente dos criminosos através desse serviço de Threat Intel, eles fazem takedowns, né, fazem ações ali. Então, hoje vocês têm, como vocês veem a importância de prevenir antes que o ataque ocorra, porque o pessoal vai muito no detectar o ataque, né, reativo. E o proativo, porque o Offensive Security também pensa muito nisso, né? Sim, nós temos essas camadas. A gente faz também o defensivo, né, trabalhar com SOC, resposta a incidente, mas o que a gente sempre preza ali para falar é falar sobre o proativo mesmo, né, o preditivo, até porque você prever as coisas, normalmente custa mais barato do que você querer fazer quando as coisas já deram errado, né? Então, é igual cuidar da saúde, né? Melhor você ter uma alimentação equilibrada, porque isso custa pouco. Não ser sedentário. Não ser sedentário do que você ter uma pressão alta, um infarto, alguma coisa. Isso sim vai te causar um prejuízo muito grande. E é a mesma coisa. E a gente faz... Quando a gente fala de pentest, a gente fala justamente disso. Eu não preciso de pentest, mas a ideia do pentest é justamente mostrar os pontos de fragilidade para que você tome a ação previamente, de forma muito mais suave e tranquila do que você ter que tomar essa ação quando algo já aconteceu. E o Threat Intel também é algo que a gente trabalha, fazendo busca de ameaças, até rastreio de cartão de crédito, nomes sendo citados em grupos de Telegram, tudo isso é muito legal, para poder fazer. É muito interessante, doutor, porque eles monitoram provavelmente os atores maliciosos. O que é isso? São grupos de hacker, até hacktivismo. Às vezes tem uma empresa, que essa empresa é um alvo, às vezes não é financeiro, e o cara só quer complicar a vida daquela empresa. Então eles conseguem atuar nos agentes maliciosos, nesses grupos de hackers específicos. Era o caso que foi hoje preso uma quadrilha, né? Que eles anunciavam na internet esse serviço o DDoS. DDoS, entendeu? Que era justamente, podia ser atacar empresas públicas ou particulares, né? Para eles só prejudicarem, tirarem do ar, né? Fazer o DOS. E olha que primário, né? Porque qualquer organização de médio porte hoje inicialmente já teria que ter um WAF, né? Que é um recurso que já teria uma primeira camada nosso público nem todo mundo é técnico. O que é um WAF aí? Fala pra galera. Eu vou trazer uma analogia. É como se fosse o portão da rua. Então, assim, antes de você chegar na porta da sua casa, tem um portão ali que vai segurar algumas coisas. É uma camada prévia ali, né? Acho que uma analogia mais simples. Né? Então, assim, antes de eu entrar em casa, eu passo pelo primeiro portão, entro na garagem, depois eu chego. Ou o site lá da pessoa que tá vendendo roupa lá e tal, tá vendendo algum produto. Ele pode estar sendo hackeado agora. E ali, o que acontece? Esses ataques, né, de DDoS comentou, acontecem múltiplos acessos simultâneos, né? E esse servidor ele tem uma capacidade. Então você tem dois tipos de prejuízo. Ou você vai travar esse acesso, ele chama de block no block, que eu travo a entrada de recurso. Ele vai travar o servidor e vai cair, né? Tirei do ar, tirei uma Amazon do ar, né? Pegando um exemplo aí, é um prejuízo bilionário, né? Tirei um Google do ar, bilionário. Qualquer indústria, né, que tem um trabalho, um e-commerce, né, um Mercado Livre. Mas uma empresa pequena também, uma empresa pequenininha também, perde vendas, perde... Mas o dela é pior, porque assim, esse cara fica inoperante, né? Ele tá preparado para isso, ele tem um tempo de resposta. Só que ele tem um WAF que não deixa isso acontecer. Agora, basicamente, ele sobrecarrega o site ou a aplicação da pessoa. Esse é o que é bem, digamos assim, o meio ruim. O muito ruim é aquele que não tem nada, e aí ele faz uma configuração em cloud, porque ele é uma startup, uma empresa pequena, e ele quer, eu vou crescer em escala, eu começo pequenininho, pago pouco, só que ele tem um autoscale habilitado, ele não tem um WAF na ponta, em vez de travar, ele começa a escalar a máquina, e ele chega uma fatura milionária para ele pagar, que ele não está esperando, porque ele não se preparou para um ataque de DDoS. Então, assim... ele contrata o cloud e não contrata a cibersegurança. E a cloud começa a responder, muito comum. Então, você tem um prejuízo financeiro. E existe uma
digamos, uma guerra invisível ali, né, entre companhias, né, que às vezes até não tem um ataque hacker, às vezes até um ataque de concorrência, né, que pode acontecer ali. Então, assim, esse cenário volta de novo, né, cabe o cenário da conscientização e do preparo, né. A gente tem um trabalho que nós fazemos lá, que a gente fala de awareness como treinamento, né? Mas tem um trabalho que nós chamamos de technical due diligence em cyber, que a gente vai fazer uma diligência técnica de tudo, da infraestrutura a treinamento dos colaboradores que operam a máquina, né? E ali nós entendemos esses gaps e criamos um plano de desenvolvimento para essas pessoas e para os processos, porque muitas vezes o problema está no processo, né? A falta de um AF, né? Que aí essas empresas viram alvo aí, que hoje em dia é uma feira, né? Você compra aí na internet esses ataques, mas tem outros demais pontos ali, né? Que são configurações, entendimento de como operar, a necessidade de algumas camadas, né? Isso não está na cadeira do CISO efetivamente, está na cadeira de arquitetura. Eu acho que Romy, acho que os nossos internautas estão querendo saber uma coisa, estão gostando do que a Ives faz, mas a minha pergunta é uma curiosidade. A Ives só trabalha para grandes clientes ou cliente médio e pequeno? Ela tem projetos adequados para o orçamento das empresas? Para o médio porte, sim, pequeno médio porte, sim. O grupo IVE, né, a IVE, nós somos divididos em unidades, né? Então nós temos soluções tanto para o pequeno quanto para o grande. Ótimo, excelente. O que muda obviamente, a complexidade e o pool de horas, né, que vai ser empenhado em cada cenário. Mas no final conseguimos atender todos os portos de companhia. É bom, né, Doni? Porque a empresa pequena não pode ficar descoberta só e ela não consegue ter uma equipe interna. Muitas vezes ela tem que terceirizar todo o TI e a segurança, né? Que é mais barato hoje em dia. Eu vou falar uma coisa. Hoje tá mais, vamos dizer assim, tá mais em conta para empresas pequenas. A gente tem mais facilidades, até porque a tecnologia ela espalhou mais. Já tem o AFIS, né? Web Application Firewall, para proteger seu site, que eles têm uma taxa, você paga. É óbvio, alguns serviços você usa compartilhado com outras pessoas, mas você tem ali o seu AF ali para proteger a sua aplicação. Isso também ajuda, né, as pequenas empresas. Vocês também costumam trabalhar com tem small, né, medium e high. Empresa muito, muito pequena, qual é o mínimo ali que uma empresa precisa para ter um investimento assim que caiba, né, no bolso dela ali? Eu acho que assim, todo mundo que passa a ter alguma coisa interna, ela já tem uma necessidade. Acho que não diria nem o tamanho da companhia, porque para nós é muito indiferente, né? A gente não vai selecionar quanto você fatura, não é muito baseado nisso, é muito baseado na necessidade que ela tem. Nas horas de trabalho. E assim, o tamanho da dor, né? Quando você pega uma empresa que já tem uma Amazon, já tem uma cloud, seja pública, né? Assim, uma cloud pública, seja dessas mais simples, né? Ele já começa a ter uma pequena necessidade. Agora, aquela empresa que realmente que é difícil, né? Um restaurante, aí ele começa a ter outras preocupações que realmente já não entra muito nessa esfera, né? Caiu, derrubou ali, coloca o roteador. Normalmente acabou. ele vai ter uma coisa mais local. Agora, uma startup, uma empresa que está nascendo na internet agora. Quer dizer, depende, né? Se for uma rede de restaurantes, aí muda. Aí já muda. Mas daí a gente está falando de uma corporação, né? Que tem né, embaixo. Então, assim, acho que eu acho que segurança é para todo mundo. Mesmo um escritório de advocacia, vamos falar do nosso amigo Afonso aqui. Lida com dados. Ainda não, né? Fomos. Senão a gente ia... Mas faz muito tempo. O ZAC não tinha tanta capacidade. Como era 2 unidades, a gente tinha toda a prevenção de voltar ao backup. Mas demorou 2 dias para voltar. Então, prejuízo de 2 dias. Mas isso faz 10 anos já, né? Hoje não tinha essa tecnologia. A Ives tem quantos anos, a Ives? 16. 16, então, mas ainda não era conhecido. Te ajudar na época. Mas o Afonso ficou com o escorpião no bolso, não chamou a gente. Tá vendo? Aí levou 2 dias para voltar. Aí, pessoal, a gente não conhecia. Se hoje é pouco divulgado, imagina 16 anos atrás. Era outro mundo. É outro mundo. Só que esse mundo está cada vez mais abrindo, cada vez mais entrando pessoas Mas para... não tinha, né, essa mentalidade que só tem hoje, né? Não, a gente já tinha TI interno, tinha uma empresa... Logo depois a gente contratou uma empresa que fazia monitoramento do Firewall. A gente fez, na época, a gente contratou a HackerRange, que fazia educação digital. Tem até hoje tem um tabuleiro em casa de jogo da Hacker. Legal. Então, a gente já trouxe o Vinícius Perares aqui também, né? Acho que já veio quase todo mundo do mundo, né? Mas a gente não tinha essa conscientização. Só que a nossa vantagem é que era uma unidade de um lado e outro. Um servidor que estava fazendo cópia de um lado para o outro e atualizar diariamente. A gente tinha muito trabalho para banco, a gente tinha várias normas que tinha que
acessar, mas não tinha uma empresa especializada em cibersegurança. Para Não tinha, suporte, né? não tinha Então, suportização. Agora pega esse exemplo, né? Respondendo, e é um caso interessante, né? Pra você ver, há 10 anos. E o escritório de advocacia é um baita de um alvo. Mas foi pelo né? call center mais, né? Então, assim, mas é porque vocês faziam, né? Tinham uns canais, é como me contou, né? Na entrada ali. Mas o escritório de advocacia é um vetor. Ele lida com documento pessoal, ele tem acesso a registro de marca, segredo industrial. Principalmente quando trabalha para banco, vai ser aquela ficha cadastral que os Tem bancos... serviço de contador também ou não? Sim. Tem também, né? Aí, ó, o Contador pessoal faz o... Não, mas tem alguns que tem, né? Tem esse escritório de E advocacia. tem muita fraude no Que o mundo pessoal faz jurídico. imposto de renda, já precisou seus dados, informação de Não, imposto de renda. Então. hoje em dia, assim, tá tendo bastante fraude com relação ao processo. Os fraudadores, eles estão acessando os processos das pessoas e ligando, dizendo pra fazer que precisa- acordo. É porque o Brasil ainda está sempre uns passos atrás, né? Sim. Já tivemos uma fraude num processo. Por quê? Lá vai o doutor Revolta, O processo, o nosso código foi mudado, Código Civil e tal, mas ele não tira o negócio que eles acham que o processo tem que ter duas coisas. Primeiro, ele é público. Segundo, ele tem publicidade. Então, qualquer um pode acessar um processo. Então, quando você distribui uma ação, a gente se aperfeiçoou. Quando distribui uma ação, por exemplo, no caso do banco, tinha tudo lá. Tudo que o cara estava devendo, a mulher do cara, o parente do cara, a vizinha, tinha tudo. Então, a gente pedia para colocar em segredo de justiça. Por dois motivos. Primeiro, para não ter os fraudadores. Segundo, para o réu não saber que há um processo contra ele, porque senão a busca por pressão seria ineficiente. Só que a maioria dos juízes não aceitava. Aí a gente foi aperfeiçoando e descobrimos que a gente podia colocar só parte do processo, os dados sensíveis, mas isso demorou 5 anos para a gente conseguir Criar essa advogando e fazer o judiciário entender, e já estavam discutindo a LGPD. E aí eles viram, bom, agora tem dados sensíveis. O juiz não sabia que é dados sensíveis, né? Tem muito juiz que não sabe como é que é um hackeamento de criptomoeda. Eu tenho um processo que o juiz não sabe, a gente tem que explicar para ele. Não é a realidade, né? E fora que aí as artimanhas, né? De abrir contrato com a arbitragem, né? Isso. N estratégias que você pode tomar, mas agora é uma vida de advocacia aqui, né? Inclusive, ó, precisar de advogado tá aqui, ó. 42 anos. 42 anos aqui ajudando a gente. E esse mundo é muito desconhecido para a indústria. Eu, por exemplo, eu sou presidente da companhia, sou CEO, sou empresário, mas o que eu conheço disso, né? Muitas vezes, numa dessa tem um processo trabalhista ou uma incidência de cobrança, né? Que a gente vem a buscar aí, né? De inadimplência que, obviamente, acontece nas companhias e seus dados estão todos expostos, né? E nessa jornada, daqui a pouco a gente é vetor aí de ataque com N informações, fora segredo de contratos, né? Às vezes tem contratos entre companhias, então o escritório ele é vetor. Sim. E agora o escritório, como que o escritório se protege, né? Então ele vai precisar contratar, mas na medida do tamanho dele. Então nós não vamos chegar com o mesmo orçamento que nós chegamos, por exemplo, nós comentamos da Embraer, uma Embraer da vida, não é o contrato que eu vou chegar no escritório, né? Nem é o mesmo risco, né? Nem é o mesmo. Não, o risco às vezes até é, viu? Porque às vezes é o escritório que atende a Embraer, não tem precisa sim. Às vezes o risco mas dos clientes que ele lida, se for direito empresarial, né? Não dá para saber. Agora, a dinâmica ali, né, e as necessidades, elas são diferentes, né? Sim. Então, até pelo tamanho do parque, né? Então, acho que isso conta muito. Então, tem que cenário, contabilidade, escritório de advocacia, quer ver outra frente aí que a gente acaba olhando, redes de hospitais, clínicas, são vetores ali de ataque que necessitam de uma atenção, né? Hoje, e são grupos que muitas vezes não têm conselho administrativo, não tem um board, são sócios, às vezes uma empresa familiar, Sim. Muitas vezes uma empresa familiar. Tem bastante empresa familiar no Brasil ainda. E não é... Às vezes, quando eu falo empresa familiar, nem tô falando de family office, não. Tô falando de empresa familiar que o pai, a mãe, a esposa, o filho, todo mundo trabalha ali, né? E não chegou a virar ainda uma corporação. E são vetores e são pessoas que trabalham muito bem, são pessoas sérias, mas estão aí à mercê, né? Isso infelizmente, é a realidade, né? Miller, ainda que falta para o board entender a prevenção de fraude no investimento em empresa, o que falta? Qual é o conselho que você dá para o board? Olha, eu vou pensar dessa forma. Eu fiz curso conselheiro, né, pela Fundação Dom Cabral, fiz pela Celint, tirei algumas certificações e acompanho, né, participei de alguns conselhos como conselheiro. Temos um conselho no grupo. Assim, eu não vejo uma desaprovação do board em relação à necessidade de ter segurança, tá? Mas ele corta pela metade. Não sei também, viu? Acho que depende. Acho que já foi uma verdade, tá? O que eu tenho visto hoje não é bem isso. Acho que tem crescido o orçamento. O que é muito difícil é que a língua
do técnico para o risco, é o mundo dela, né? O mundo da Paula. É uma língua muito complexa. É igual o juiz falar da criptomoeda. Às vezes o cara, né, tá lá 30 anos trabalhando como juiz, nunca nem viu isso, porque ele não tem que ver. É uma coisa muito moderna. Então, assim, são riscos, são necessidades novas, né? Então, às vezes, até para o executivo defender o tema para o board, fica complicado. Então, até aproveitando, né, depois você já passa a bola para ela, que é o mesmo assunto, GRC, governança, risco e conformidade, né? Porque assim, alinhar os objetivos com o negócio da empresa, né? Aí você já passa a bola para ela sobre gestão de risco e conformidade. Isso tem sido falado muito e está crescendo cada vez mais a adesão a isso, né? Sim, assim, a gente faz projeto de GRC lá. O que acontece muito, assim, pensa no executivo. O executivo que vai levar para o board, às vezes o executivo é técnico. É o CISO é técnico, né? E ele vai levar a linguagem técnica. Então, assim, eu até brinquei da analogia do portão ali, mas eu gosto de fazer essas brincadeiras, porque a pessoa que tá na ponta, aquele cara é um grande executivo que viveu uma carreira executiva. Ele nunca foi um hacker, um micreiro, né? O meu cenário é diferente. Eu fui desenvolvedor, arquiteto, né? Eu cresci, depois empreendi. Então, eu cresci na área técnica. Então, eu tenho mais facilidade para entender muita coisa. Agora, e o conselheiro que está sentado ali, né? Como é que ele vai gerir isso? Então, para ele, não é que ele não está interessado, é que ele não está entendendo. Então, assim, acho que esse letramento... O CIS não consegue passar necessidade real do risco. Esse letramento, que eu brinco assim, ele é muito importante, sabe? Esse é o desafio, esse é justamente o desafio que o Grupo IVE abraçou, assim, porque a IVE, como empresa, sempre foi uma empresa, muito na idealização do fundador, do Miller, uma empresa que entende de outras empresas para poder ajudar. Então, o Miller sempre foi uma pessoa que mergulhou de cabeça no negócio... Produto, no negócio das outras pessoas para poder ajudar. E a gente abraçou muito essa causa, porque, assim, falar de segurança, quando a gente começou a trabalhar com segurança ali no grupo, a gente percebeu que tinha uma resistência. Mas onde estava essa resistência? Ok, eu gostei da solução, ela é muito boa. Mas eu não consigo explicar para o board que eu preciso disso. E a gente começou a trazer iniciativas, inclusive hoje o nosso principal produto de cibersegurança dentro da empresa, ele fala justamente sobre isso, né? O DevSecurity Hub, ele fala justamente sobre isso, que é trazer soluções técnicas, porém com a descrição, a explicação para o negócio, com a tradução para o negócio, que é justamente para ajudar a empresa a trazer a solução que ela precisa. Eu preciso de uma solução técnica, eu preciso de um pentest, mas justificando isso financeiramente, traduzindo em palavras de negócio o que aquilo representa. E isso tem sido um divisor de águas ali, porque a gente tem conseguido mostrar essa outra face da segurança, porque ela existe. Apesar de ser complicada, ela existe. Assim como o desenvolvimento passou por essa jornada, né, de letramento de negócio, hoje a gente faz esse mesmo trabalho com cibersegurança. O risco está no negócio, né? O pessoal pensa assim, onde está a dor, né? É humano, é técnico, né? Tem mais risco técnico que risco humano. A análise é muito simples. A gente estava fazendo um estudo sobre CVE, né? Estava essa semana. Quantas CVEs novas surgem todo de pouco, né? Você viu como é quase nada hoje em dia? Uma outra mesmo. Ali. Antigamente tinha aquele volume. Muito. Agora quase não tem nada lá, uma ou outra que surge nova, né? E normalmente muito é ligada à versão de alguma coisa, de uma parte da vida, tal. E se atualizou, você tá, né, eles lançam uma versão de correção, tá atendida. Uma curiosidade aqui, para quem não sabia, tem uma coisa que se chama chama honeypot, que é o quê? Muitas empresas, as fabricantes de cibersegurança mesmo, eles deixam dispositivos, hosts espalhados pela internet, computadores, pessoal, e dispositivos vulneráveis não, abertos, de propósito, porque algum hacker vai escanear aquilo ali, vai levantar alguma vulnerabilidade que o próprio fabricante não tem. Aí, ou seja, aí o fabricante, rapaz, exploraram um dispositivo X em tal lugar. Uma ratoeira. A gente não tinha... uma ratoeira, isso aí. A gente não viu que tinha aquela vulnerabilidade. Eles vão lá pessoal, e lançam uma correção. Nova, isso, que a gente não tem falado, uma coisa nova, uma ratoeira digital. Honeypot, pote de mel, né? Um pote de mel. Bom, pessoal, acho que agora, doutor, vamos para o encerramento, né? Tem tanto assunto para falar, mas pena que não dá tempo. Seu despertadorzinho aí disparou. Bom, eu agradeço demais o Miller, agradeço a Paula. A gente precisaria marcar um outro programa para falar do trabalho que vocês fazem, falar de
de tudo que está ligado a isso, porque tem muita coisa que tem nesse mundo digital. E a gente hoje falou uma parte de pessoas físicas, né? E eu acho que para a empresa tem muita coisa. E no próximo programa eu tenho certeza que vocês vierem, vai ter mais coisas para falar, porque o hacker está sempre um passo à frente. A mídia começou a falar igual a gente agora, viu? Hoje eu vi na mídia comercial, falar, o hacker está com a tecnologia um passo à frente. Então, é isso. Então, um passo à frente. Já eles vão criar uma nova ratoeira. Nada mais rápido do que o criminoso, né? Nada mais rápido que o criminoso. E como o Miri muito bem falou, ele tem tempo, né? Com o tempo é isso. Então, agradeço a presença de vocês, o tempo de vocês. Imagina, nós que agradecemos. A gente está à disposição para um próximo programa, né, Rony? É isso aí. Eu quero agradecer aqui a Paula e o Miller e aproveitem para falar sobre o Grupo IVE, de que forma o Grupo IVE pode ajudar as pessoas e as empresas aí. É onde pode ser encontrado também para um contato. Acho que é um caminho mais fácil, né? É ivy.com.br. Não tem segredo, ivy.com.br. Bom, acho que de forma geral, né, somos um grupo de empresas, então a gente atende infraestrutura e cibersegurança. E você ainda tem nos Estados Unidos também? A gente tem uma operação lá, o Ronaldo, Ronaldo Andrade, que está assumindo essa frente agora lá, e temos operação no Brasil. Monstro, manja demais. Ronaldo é um dos papas aí do cibersegurança, né? E a frente é realmente cyber que a gente está abrindo, tá? O grupo, nós atendemos empresas de todos os portes, então respondendo a pergunta lá, não tem essa de pequeno, médio porte, a gente atende todos os portes de companhia, claro, com produtos distintos. Nós estamos com um produto novo agora, que é o DevSec Hub, que é um produto voltado para a visão de gestão de cibersegurança, mas muito com olhar para o board, muito com olhar para o CISO. É um site, é um sistema, é uma solução. E ela traz uma N referências, né? Ela faz toda a gestão do pentest, ela traz correlação com regulatórios. Então é um produto bem especial, assim. Inclusive tem o dedinho aí de todos nós, inclusive do Ronaldo, tá com o dedinho do Ronaldo lá nessa. Com inteligência artificial, que usa. Tem tudo, é completo, né? E é um produto específico ali, né, para o setor de segurança. Bom, acho que de forma geral é isso, né? Estamos abertos, a gente é bem tranquilo para conversar, quiser trocar, né? Pessoas quiser trocarem aí. O Ronaldo veio no Falando de Fraude no 3º ou 4º episódio. Faz 3 anos que ele veio aqui no Coisa, depois veio o Igor, né? Mas ele é um dos pioneiros aqui que veio falar, trazer a todo os insights que ele tem, toda a tecnologia que ele tem. Bom, é isso aí. Esse tipo de papo, ele vira a chave, né, da parte de segurança e da mentalidade dos CEOs, dos CISOs, do C-Level, né, dos donos de empresa. Então, pessoal, é isso aí. O Falando em Fraudes, a gente sempre bate nessa tecla. Fiquem seguros. Então, a gente teve aqui uns insights, como evitar cair esse tipo de golpe, quais são os principais golpes e ataques. E foi um bate-papo muito legal, que pena que acabou. Siga a gente na internet, no YouTube, Falando de Fraude, no Instagram, e para esse episódio e outros episódios, tá? E na semana que vem nós teremos mais um episódio com um novo tema, sempre preservando a conscientização da prevenção em cibersegurança, seja da pessoa física, começando, seja do adolescente, até as empresas. Fiquem seguros e até a próxima. Fiquem seguros, pessoal. Até a próxima. Até mais.